Ontem, uma situação nefasta aconteceu dentro da Câmara dos Deputados, envolvendo o governo Lula. Ontem, resolveram a toque de caixa depois de uma barganha. Pois é, pediram a cabeça da secretária da Caixa Econômica Federal, da diretora, presidente, sei lá, da Caixa Econômica Federal. E aí, tiraram uma mulher e entregaram a cabeça de bandeja para o Centrão. E aí, até os esquerdistas que apoiaram Lula, que não são os petistas raiz, e até os próprios militantes petistas ficaram assustados. A Vera Magalhães, por exemplo, demissão da presidente da Caixa mostra representatividade feminina como conveniência eleitoral de Lula. Ou seja, Vera Magalhães disse que Lula mentiu. Tem um artigo 171 do Código Penal que fala: obter para si ou para outro em vantagem alheia, mediante fraude, mentira e tal. Você sabe qual artigo que eu estou falando do 171? Pois é. Estelionato eleitoral também se enquadra nesse caso aqui. A Vera Magalhães que falou que Lula mentiu, esse discurso de que mulheres teriam vez, conversa fiada. Mas o pior não é isso, não. O pior é o que aconteceu como contraprestação e favor ao governo Lula. Colocou o Brasil no caos. Matéria da Folha de São Paulo. Câmara aprova projeto de taxação de super ricos e offshore após troca na Caixa. Todo mundo sabe que foi um toma lá da cá e uma barganha. Imagina os efeitos políticos e danosos que vai acontecer na Caixa Econômica Federal. Eu já vislumbro uma debandada de recursos da Caixa Econômica sem precedentes. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei sobre a tributação dos chamados fundos exclusivos, usado por super ricos e das offshores, empresas sediadas fora do país. A deliberação vinha sendo adiada por parlamentares e só avançou após o governo confirmar a troca no comando da Caixa Econômica Federal. Imagina a Caixa Econômica, você tem dinheiro lá, você sabe que agora os políticos vão tomar conta ali como ratos que sobem num queijo farto e você vai deixar o seu queijo lá? Entendeu? É muito complicado. É igual aconteceu com a Petrobras. Em um único dia ela perdeu 30 bilhões de dólares em recurso. Não lembro se é dólar ou real. Mas perdeu. É isso que o efeito da intervenção política causa. Mas aí a gente tem que entender o seguinte. Vamos falar dessa taxação de super ricos. Espera que o caos comece a imperar. E aí vai aparecer algum socialistazinho de rede social que nunca pôs a bunda gorda num banco de faculdade para estudar economia, que vai querer vir debater comigo. Olha lá o idiota! Um cara defendendo o super rico, sendo que ele é só mais um pobre. É verdade que eu sou só mais um pobre. Mas, se Lula se considera pobre, eu também sou pobre. Mas, entretanto, todavia, contudo, vamos analisar o seguinte. Olha só. Imagina a seguinte situação, só para você entender. Digamos que tem um município chamado Conchinchina. E aí, a Conchinchina resolve colocar um cara sem noção, um verdadeiro babaca, como prefeito. Próximo a Conchinchina tem o Fim do Mundo, é outro município. Então, Conchinchina e Fim do Mundo são municípios vizinhos. Eu resolvi trabalhar muito, montei minha empresa e essa empresa deu lucros. E eu comecei a juntar dinheiro, 1, 2, 3, 10 milhões, 100 milhões. Pá, eu bati a casa do bilhão de real. Mas esse bilhão de real, ele continua gerando receita. E eu tenho a minha fábrica lá dentro. Eu tenho as minhas movimentações lá dentro, esse dinheiro fomenta empréstimos na região, eu faço investimentos na região, porque a Conchinchina não me cobra imposto e eu tô lá. De repente, a Conchinchina resolve fazer o seguinte, olha, esse cara ganha demais. Se eu cobrar, o prefeito pensando, se eu cobrar 50% desse cara,
das receitas dele, dos lucros que ele obtém em investimentos em outros países, eu tenho offshores em outros países. Se eu começar a cobrar desse cara, eu vou poder alugar um carrão do ano para mim andar aqui na prefeitura. Ou então, eu vou poder colocar mais umas 3 secretariazinhas aqui. Top! Eu vou fazer isso. E vai lá e cobra do cara da Conchinchina. E aí o cara da Conchinchina pensa, poxa, eu vou perder 30, 20, 15, 17 ou 50% do que eu tô ganhando, do meu dinheiro estar investido aqui e o meu domicílio ser aqui em Conchinchina? Pois bem, eu vou pro fim do mundo. E ele pega de mala e cuia todas as suas trouxinhas, vai pro fim do mundo que não cobra, e lá no fim do mundo, o dinheiro dele vai ser bem utilizado por ele e pelas pessoas que vai ter emprego, faxineira, a nova fábrica, por questão de comodidade, ele vai negociar com o prefeito do fim do mundo e vai colocar a sua fábrica, suas instalações para lá, ele vai pular fora da Conchinchina. Ah, você está falando que isso vai acontecer? Esse é o argumento dos liberais. É assim, tá? É o argumento dos liberais. Matéria da Conjur, tá? 27 de julho de 2023, por especialistas. Taxação pode afastar os super ricos e não ter eficácia na prática, dizem advogados. Presta atenção, eu sou tributarista, tá? Eu sou tributarista, eu sou MBA em economia, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami, tá? International Business. Então eu sei o que eu tô falando, eu lido com comércio internacional. Presta atenção. Eu, hoje, ganho ali dos investimentos, da circulação de dinheiro, 10% da movimentação que esse super rico faz dentro da Conchinchina. E aí, agora eu quero 10 não, eu quero 50%. Se eu ganhava 10 milhões, eu vou ganhar 50 milhões por mês com esse cara. Só que o cara pula fora de lá e eu perco os 10% que eu tinha. É isso aqui que os tributaristas estão explicando com termo técnico, tá? Com termos técnicos, e que você precisa entender, tá? E que você precisa entender. E aí, para você ver que isso é verdade, não é mera conjectura, saída à francesa, matéria do Infomoney. Infomoney, que é um site voltado para a economia. Com França em crise, milionários deixam o país para evitar impostos. Celebridades, como o ator francês Gérard Depardieu, falei chique agora, hein? Gérard Depardieu. É chique o francês, né? Gérard Depardieu. Até o nome dos caras é mais chique que o da gente, mas tá valendo, vai lá. Estão saindo do país para evitar medida do governo que cobra 75% de imposto sobre a renda dessas pessoas. Pois é o Asterix e Obelix. Quem assistiu aí, hein? Vamos lá. Seguindo outros milionários na França, o ator de cinema Gérard Depardieu decidiu no último domingo abrir mão de sua cidadania francesa. No início do mês, o ator se mudou para a Bélgica, após se sentir injustiçado sobre o aumento de imposto para pessoas que ganham acima de 1,32 milhões na França. Pois é, pessoal, o Uruguai está logo ali. Então, para mudar o destino para o Uruguai, pouco custa, tá? Para esses milionários. Panamá tá ali também, imagina, a região caribenha, coisa maravilhosa. Panamá tá com uma qualidade de vida 10 vezes maior que a do Brasil. E aí, why not? Por que não? Então, aí vocês começam a entender que de economia o PT entende igual eu entendo de avião. Sei que voa. Como? Não tem noção. Vamos lá. Vamos falar de uma tapa na cara do governo Lula agora e dos petistas, né? Colegas, essa matéria é de julho, tá? Colegas já tratam Moro como ex-senador em atividade. Candidaturas abundam. E aí, adivinha quem quer a cargo do Sérgio Moro? Vamos entender. O Lula diz que enquanto ele não feder o Sérgio Moro, ele não vai ter sossego. E aí, o Deltan Dallagnol foi um recadinho pro Moro. Inventaram uma tal de futurologia, a maior aberração jurídica que eu já vi, porque aquilo ali não tem nenhum contexto jurídico. E olha que eu tô falando como advogado. Você imaginar que supostamente, talvez, um dia poderia ser que o Deltan Dallagnol fosse condenado em uma ação enquanto ele era procurador. Então,
Por causa disso, ele pediu exoneração. Vamos mandar ele embora aqui e tomar o cargo dele, porque tá errado. Ele pedir exoneração, porque pode ser que daqui 10 anos, 5 anos, no futuro, ele sofresse uma inelegibilidade. Então, vamos dar inelegibilidade para ele, antecipando o resultado de um processo que ele teria direito à ampla defesa e contraditório lá, enquanto aqui ele não teve. Entendeu? Querem fazer isso com o Moro. E aí, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já insurgiu e falou: eu serei a próxima senadora no lugar do Sérgio Moro. Por quê? Porque, no caso do senador, não é por proporcional, voto proporcional. O voto é majoritário, ou seja, é um número de votos. Então, no caso de senador, não é o substituto que assume o lugar. Se um senador cai, se um senador for se tornar inelegível nesse caso, vai ter uma eleição suplementar. E aí vai ter nova eleição de senador lá na região do Paraná, tá? Lá na região do Paraná. E aí a Gleisi Hoffmann toda faceira, o PT todo faceiro, seremos os novos senadores. Sérgio Moro tem que cair. Só que a lapada é tão grande e o PT não esperava que surgiu um nome que não era esperado para lá. Michele Bolsonaro. Pois é, te pegou de surpresa, né? Urgente. Paraná Pesquisa aponta Michele Bolsonaro em primeiro lugar para o cargo de Senado se Sérgio Moro cair. Vai ganhar de lavada no Paraná? Não tenho dúvidas. Vai ganhar de 80% dos votos. Então será que o PT vai querer derrubar o Sérgio Moro mesmo? Porque vamos parar para pensar o seguinte. Analisa comigo. Sérgio Moro é morto politicamente para o cargo de presidente da República. Para presidente, ele não ganha. Já está mais do que provado. A não ser que concorram Moro e Lula, talvez sim. Mas se tiver outros players, como por exemplo, alguém indicado pelo Bolsonaro, não tem chance. Não tem a menor chance. Não tem. E olha só, que pode ser que o Bolsonaro ainda apoie o Sérgio Moro para candidatura a presidente. Já pensou que doideira que seria? Imagina o Lula querendo feder o Moro e o Moro, com o apoio do Bolsonaro, para presidente da República, ele ganha do Lula com toda certeza. Olha uma jogada que eu estou dizendo, se não for Zema, tá? O Sérgio Moro dá também. Mas vamos dizer que o Moro não seja o nome. A Michele Bolsonaro, com a estrutura do Senado, estando dentro da estrutura do Senado, ela emplaca uma candidatura à presidência da República muito mais fácil. Tá? Então, a Michele Bolsonaro tem, sim, grande possibilidade de ser presidenta. Foi irônico, mas foi proposital. Presidenta do Brasil. Tá? Já pensou? A Dilma e a Janja que se mordam, hein? Pois é, pode acontecer. A gente está acompanhando tudo isso. A gente vai trazer mais informações para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.